Fala galera, tudo bem? Mais um dia de Euro, a maratona começando. Eu não devo conseguir gravar vídeo sobre todos os jogos aqui imediatamente depois, até porque eu não devo conseguir ver todos os jogos ao vivo, também por rotina de trabalho, outras transmissões e tudo mais. Enquanto der, eu vou tentando fazer e alguns vídeos mais curtos até para acelerar um pouco o processo. Então vamos falar do empate entre Suíça e País de Gales. Um empate que teve períodos muito diferentes, foi um jogo que começou e teve alguns períodos até de um jogo mais frio, mais lento, mais devagar mesmo, e outros momentos de um ritmo mais acelerado, de emoção, de formas diferentes de atacar, principalmente, né? Dois times de estratégias diferentes. Então vou deixar o campinho aqui pra gente falar um pouco sobre as estratégias, os destaques. Acho que foi um jogo com dois personagens muito marcantes, de um lado o Embolo, do outro lado o Kiefer Moore, jogadores e atacantes de perfis completamente diferentes e que simbolizam essas formas diferentes de jogo. Existe muito rótulo da Suíça de ser uma seleção defensiva e tudo, e isso já não corresponde à realidade há muito tempo. Pelo menos não na maior parte das vezes. Então não tem qualquer surpresa na iniciativa, na posse de bola, ficar com o lado da Suíça. Até porque é uma seleção da Suíça que concentra bons passadores na sua faixa mais recuada do campo. É uma Suíça que sai com 3 zagueiros e 2 volantes, e são todos eles jogadores de qualidade de passe. Se a gente olha para o trio de defesa, com Elvedi, com Akanji, com Char, são 3 bons passadores. São 3 jogadores que podem iniciar essa progressão a partir do passe. E o País de Gales não é uma seleção que vai fazer questão de ter a bola ou de pressionar lá em cima o tempo todo. Pelo contrário, é uma seleção mais disposta a esperar para ou acelerar ou buscar uma ligação mais direta. Tentar ou uma arrancada com o Bale, que acabou nem acontecendo, ou a velocidade do Daniel James, que acabou sendo a principal ameaça, principalmente no primeiro tempo, no lado do País de Gales, ou a ligação mais direta para referência, o Kiefer Moore, que acabou sendo um dos personagens da partida. Kiefer Moore foi o líder da Championship, né, da Championship, a segunda divisão inglesa, foi o jogador com a maior média de duelos aéreos vencidos por jogo. E só por aí, até pelo fato de ele jogar no Cardiff também, isso tem muito a ver com característica coletiva, mas só por aí já dá para entender como ele pode encaixar dentro de uma seleção do País de Gales que vai ter essa arma, vai ter esse mecanismo de tentativa de saída mais longa, de buscar uma referência, e ele vai ser esse alvo para tentar ganhar a primeira bola ou para tentar preencher a área, e foi um jogador perigoso, logo no primeiro tempo, ainda quando o jogo era mais morno, sem grandes oportunidades. É o País de Gales quem começa e tem uma boa chance, exigindo boa defesa do Sommer. Então, o domínio era da Suíça, mas não necessariamente as chances criadas eram em grande volume da Suíça. Uma Suíça que teve como características importantes, falando em aspectos táticos também, a altura dos seus alas. Então a Suíça tem os 3 zagueiros que são passadores e que iniciam essa saída, à frente os 2 volantes, geralmente o Xhaka é o termômetro. O Xhaka é uma das peças mais importantes da seleção da Suíça porque é quem carimba essa distribuição. E ele assume um protagonismo na seleção da Suíça que ele não costuma assumir, por exemplo, na Premier League com o Arsenal, do ponto de vista de ser um construtor de jogo e o cara que vai buscar os passes que vão fazer o time avançar no campo. Foi até curioso porque acho que no primeiro tempo, principalmente a primeira metade do primeiro tempo, o Freuler foi até quem participou mais do jogo, em termos de tempo de posse de bola nos pés, toques na bola, nessa saída, em alguns momentos, até pela presença do Morrell, que era quem subia em alguns momentos para pressionar o Xhaka. Então essa saída da Suíça tinha 3 zagueiros e 2 volantes, com liberdade, com tranquilidade, com tempo com a bola nos pés, sem muita pressão por parte do adversário. O único que em alguns momentos tinha uma aproximação para reduzir espaços era o Xhaka com o Morrell subindo. E do outro lado, a seleção do País de Gales, um 4-1-4-1 com o Joe Allen entre as linhas, Bale de um lado, Daniel James do outro, Kiefer Moore no comando do ataque, Morrell e Ramsey como os 2 meio-campistas. Uma seleção que começa até marcando um pouco mais na faixa central do campo, início do campo de ataque, depois vai recuando e vai tentando se proteger um pouco mais, proteger principalmente essa área do Joe Allen, né? Ter as linhas mais próximas significa proteger e não deixar o Joe Allen tão exposto. Não que a Suíça tenha conseguido explorar essa faixa central. No primeiro tempo foi até uma dificuldade da Suíça. A Suíça tinha sim a altura dos seus alas, aí eu volto a tocar nesse aspecto. Com o Mbabu de um lado e Ricardo Rodrigues do outro, os 2 alas se comportavam quase como pontas, atacando os laterais do time adversário. Então eles ficavam bem espetados. Até porque a saída de bola já tinha 3 mais 2, né? Então eram 5 jogadores na saída. Os alas se comportavam bem espetados. E aí por dentro, o Shaqiri com liberdade para cair pelos 2 lados, para tentar arrastar o Joe Allen para fora de posição, para tentar em alguns momentos recuar e participar de uma saída de bola também. O Shaqiri é a referência técnica do ponto de vista criativo. Até porque o ataque da Suíça é um ataque muito instável, é um ataque muito pouco confiável, muito irregular, por característica mesmo. Então no primeiro tempo, por fora a Suíça conseguia progredir, tinha bons passadores, né, que tomavam conta do tempo do jogo, ainda que sem grandes avanços por dentro. Geralmente a estrutura da Suíça vai buscar com Akanji, com Char,
com Elvedi, um passe que possa permitir o Xhaka receber para poder acionar na frente, principalmente o Shaqiri numa área mais próxima da definição, ou o Seferovic para fazer o pivô. O Seferovic sabe fazer bem esse papel de saída da área. Ele é muitas vezes um finalizador muito instável, até por isso pouco confiável. Embora tenha tido bons números de gols em Portugal com o Benfica nessas últimas 2 temporadas. Mas ele não é esse goleador confiável. A Suíça não tem esse jogador. E o próprio Embolo também é um jogador que tem a potência da arrancada, e se ele tiver campo para progredir, para arrancar, conduzir a bola, ele tende a aparecer um pouco mais. Em espaços mais reduzidos, e esse era um cenário em que o País de Gales ficaria mais sem a bola, então a Suíça teria que construir com paciência desde trás, o que não chega a ser um problema por característica para a Suíça, mas para o Embolo, se não tiver uma mudança de ritmo, e essa mudança do ritmo do ataque pode se dar com um passe que permita que ele, numa tabela rápida, num domínio, já consiga enxergar o jogo de frente, receber de costas para o adversário, pode ser um problema porque o Embolo não vai poder usar a potência que é a principal característica dele. Então o Seferovic abriu alguns bons espaços, o Embolo no primeiro tempo teve dificuldades fazendo esse movimento de diagonal, quase como um segundo atacante que busca a faixa central, e o jogo da Suíça ficou concentrado pelos lados. No segundo tempo isso muda. No segundo tempo o Embolo vira um dos personagens do jogo porque ele tem 15 minutos ali, num nível impressionante de confiança, inclusive. E esse nível de confiança vem desde a origem do gol, né? Porque se a gente for olhar o lance anterior ao gol, os gols foram na bola parada, as principais jogadas, as chances da partida foram muito na bola parada. Mas se a gente for pensar no lance anterior ao gol, o lance que gera o escanteio, é justamente um lance que tem o Akanji iniciando com um bom passe que quebra linhas, que avança, o Seferovic fazendo esse papel do pivô, e o Embolo conseguindo progredir, arrancar e furar, romper a linha de defesa para aí sim, com potência, sair de frente para o gol. Depois do gol, a confiança dele cresceu muito. E aí ele vira um dos grandes personagens porque ele passa a aparecer em todas as faixas do campo, conseguindo, muitas vezes por conta própria, mudar essa velocidade do ataque, acelerar, dar essa dinâmica diferente ao ataque da Suíça, que não era o ataque mais produtivo, embora tivesse ultrapassagens constantes, não de alas, recebendo com vantagens. Então não era o caso de você acionar um ala que vai ter espaço para chegar à frente, para ter só um adversário pela frente, não. Mas eram alas que se comportavam de uma forma bem aberta ali, que recebiam constantemente, inclusive com um cruzando para o outro, né? Os dois alas atacando o terço final do campo com alguma frequência. Depois do gol, a Suíça tem um período que poderia ter ampliado até, mas aí o País de Gales volta à partida, não que tenha sido um time criativo, um time dos mais qualificados, mas a postura muda um pouco. E aí passa a ser um time com uma marcação um pouco mais avançada, com maior presença no campo de ataque, mas o que muda para valer mesmo é de novo a bola parada. A bola parada acaba definindo os rumos do placar da partida e de novo com o Kiefer Moore sendo destaque, aparecendo dentro da área, sendo um protagonista. Tem uma trajetória muito interessante também de carreira, se a gente for pensar como foi subindo das divisões lá de baixo, antes mesmo de virar jogador profissional, até agora ser um jogador de segunda divisão inglesa, brilhando dentro de uma Euro, sendo um personagem e uma peça que simboliza bastante a estrutura de ataque do País de Gales. A entrada do David Brooks também teve alguns períodos interessantes, principalmente quando ele se aproxima mais do Bale, porque tem um lance ali da aproximação dos dois que gera um bom avanço do País de Gales, e não é algo tão frequente numa seleção que fica mais posicionada esperando e que tem seus jogadores mais rápidos, abertos, distantes, cada um de um lado. Então foi um empate de momentos diferentes da partida, a Suíça é mais time, a Suíça teve períodos de superioridade, poderia ter ampliado para um 2-0, não conseguiu, foi castigada e começa com um empate que eu diria que é ruim para os dois lados, mas principalmente para o lado da Suíça, que era a favorita e que é mais seleção do que o País de Gales. Contem com os comentários de vocês, um abraço, até a próxima.